em maio de 2025, a gente se despediu de um mais velho, que foi um dos maiores nomes das literaturas do continente africano. Ngugi wa Thiong'o, pronunciado assim de forma portuguesada, ou Ngugi wa Thiong'o, que é mais ou menos a pronúncia em Kikuyu, que era o idioma materno dele, e o idioma também do principal grupo étnico do Quênia. Então, Ngugi, ou Gugi, foi um cânone da literatura mundial, das literaturas do continente africano e do Quênia. Por mais incrível que pareça, das mais de 30 obras que ele escreveu, a gente só, assim, ao longo dos 87 anos de vida, a gente só tem três. É isso aí que você está ouvindo. Três livros dele publicados no Brasil. São esses aqui, ó. Um Grão de Trigo, publicado pela Alfaguara, que se passa às vésperas da independência do Quênia, mas que fala muito sobre um dos movimentos de resistência anticolonial mais famosos, dos movimentos anticoloniais mais famosos do continente africano, a Revolta dos Mau Mau, que aconteceu durante 8 anos, entre 1952 e 1960. O segundo livro é esse aqui, ó. É o primeiro de uma trilogia autobiográfica do Ngugi, ou Gugi, Sonhos em Tempos de Guerra, Memórias da Infância, que foi publicado aqui pela Biblioteca Azul. E também a gente tem uma edição caprichadíssima, lançada pela TAG, que é essa daqui, e esse foi o primeiro livro de uma trilogia, mas a gente só tem esse da trilogia original, que são as lembranças do Ngugi durante a ocupação britânica, quando ele era criança. O terceiro e último livro acabou de ser publicado em 2025 pela Dublinense, que é esse aqui, Descolonizando a Mente, a política linguística da literatura africana. Acaba de ser lançado pela Dublinense, agora em 2025. É uma obra visceral, um manifesto político escrito em 1986, um pouco mais de 20 anos depois da independência do Quênia, e que fala muito sobre a valorização da linguagem e da cultura como instrumentos importantíssimos para a construção da identidade de um povo. Agora, sente o drama. A gente só tem esses três livros mesmo, de um sujeito que há mais de 20 anos era cotado sempre para ganhar o Nobel e, infelizmente, morreu sem ganhar o prêmio. Uma das maiores características do intelectual, escritor, dramaturgo, poeta Ngugi wa Thiong'o, ou como a gente já falou aqui, Ngugi wa Thiong'o, foi o fato dele ser um defensor ferrenho do uso das línguas africanas nativas para escrever uma literatura fundamentalmente africana. Isso porque o Ngugi começou a carreira literária dele nos anos 60, mas ele começou escrevendo em inglês, claro, né? Porque o Quênia era uma ocupação colonial britânica. E ele tinha sido uma criança e um jovem depois que estudou nas escolas missionárias inglesas e depois fez o curso de letras na lendária Universidade de Makerere, aqui no Uganda, pertinho do Quênia, né? Vizinho. E também colônia britânica, né? Por isso, ele começou a carreira literária dele assinando como James Ngugi. O primeiro, né, os primeiros quatro livros dele, quatro romances, foram todos escritos em inglês. Weep Not Child, que é Não Chore Criança numa tradução livre, ele publicou logo depois que ele se formou, em Makerere, em 1964. O Quênia já estava independente há um ano.
né? The River Between, o Rio Entre, ele lançou um ano depois, em 1965. Aí, 2 anos depois, ele lançou Um Grão de Trigo, esse que a gente tem publicado aqui no Brasil, né? Conta a história da resistência colonial do ponto de vista dos grupos étnicos quenianos, e não do ponto de vista dos ingleses, como é a narrativa que está nos livros de história. Então, esse livro aqui teve um impacto gigantesco, né? Comparável só com uma outra pérola das literaturas do continente africano, que se chama O Mundo se Despedaça, de um autor nigeriano chamado Chinua Achebe. Um Grão de Trigo fez do Ngugi wa Thiong'o uma grande referência crítica dentro e fora do Quênia, que e é considerado um dos romances fundantes das literaturas do continente africano. O impacto e o assédio, no bom sentido, né, foram tão grandes que ele só conseguiu lançar um outro livro 10 anos depois, em 1977. E dessa vez foi uma paulada, mas uma paulada no próprio governo do Quênia. Petals of Blood, Pétalas de Sangue. É uma crítica voraz, mordaz, visceral também, da década e meia, mais ou menos, de independência do Quênia. E o livro, durante o romance, chama atenção para a corrupção no governo do Quênia, para o enriquecimento pornográfico dos políticos, para as condições de pobreza cada vez mais aguçadas e que só pioravam, para a distribuição de renda que era praticamente inexistente e para a grande diferença entre ricos e pobres, que criavam um vão praticamente incontornável. E por aí vai. Por causa disso, desse livro, Petals of Blood, e por causa de uma peça de teatro que ele coescreveu, chamada, escrita em Kikuyu, que é o idioma materno dele, mas que em inglês, da tradução, né, do inglês para o português, é Eu Me Caso Quando Eu Quiser, por causa do Petals of Blood, Pétalas de Sangue, e por causa dessa peça, ele passou pouco mais de um ano preso. Tanto o livro quanto a peça renderam a prisão dele porque foram considerados subversivos, textos subversivos e uma ameaça ao governo, uma ameaça à segurança nacional. E a gente tem que lembrar que esse livro, tanto a peça quanto o livro, foram lançados em 1977. E era a época da Guerra Fria, né? Então, o governo do Quênia era aliado do governo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos viam no Quênia um pilar primordial de uma luta contra a influência comunista, a ameaça da União Soviética aqui na região da África Oriental e do Chifre da África. Então, o Ngugi passou mais de um ano na prisão e lá ele escreveu um outro romance, também divisor de águas, e que ele escreveu em rolos de papel higiênico. Isso mesmo, um rolo de papel higiênico. Chama Devil on the Cross, O Diabo na Cruz. E eu não vou ficar dizendo que também não foi publicado aqui no Brasil, porque praticamente todos não foram publicados no Brasil. Dos 30, 3 estão publicados aqui, né? E o Devil on the Cross, o nome em inglês, ele publicou em 1980, né? Ele saiu da prisão em 1978 e publicou em 1980. E mais, O Diabo na Cruz foi escrito em Kikuyu, que é essa língua materna do Ngugi, né, e do maior grupo étnico do Quênia. E a partir daí, a partir desse momento em que ele escreveu, né, o Devil on the Cross, ele passou a assinar como Ngugi wa Thiong'o, não mais como James Ngugi. E toda a obra dele passou a ser escrita originalmente em Kikuyu. Para ele era muito importante estabelecer esse divisor de águas entre o que ele chama, né, e o que ele chamava, na verdade, né, de uma literatura genuinamente escrita em língua africana e as literaturas africanas eurófonas. Sacou a diferença aqui? Para ele, a literatura que não era escrita numa língua originalmente nacional não carregava nela própria a cultura e a identidade desses
povos que compõem os países do continente africano. Porque só nos idiomas originais é que existem palavras e expressões que só fazem sentido na própria língua desses povos. E que, para serem traduzidas, elas precisam, no mínimo, de uma ginástica estilística para poder fazer sentido na língua do outro. Então, ele mesmo defende essa ideia de que a literatura originalmente africana, ou essencialmente africana, ela deveria ser escrita numa das línguas originárias, que são centenas de milhares no continente africano, e ele mesmo deu várias entrevistas, principalmente depois dos anos 80, até a morte dele em maio de 2025, dizendo essencialmente o seguinte: a literatura é a escrita, aquela, né? As literaturas africanas são aquelas escritas por africanos em línguas africanas. Assim como a literatura espanhola é escrita em espanhol, a literatura britânica, inglesa é escrita em inglês, a literatura portuguesa é escrita em português, né? E assim, dessa maneira, você não pode dizer que exista uma literatura espanhola escrita em Zulu. Então, para ele, existe a literatura africana e a literatura, as literaturas africanas e a literatura africana eurófona. E a gente pode usar um paralelo com o que seria o Brasil, uma literatura americana, latino-americana, eurófona, porque não foi escrita em tupi, guarani e etc e tal. Bom, mas isso é uma discussão para um outro patamar de conversa. Vamos voltar para cá, para o Ngugi. A partir dos anos 80, ele vai escrever todos os livros dele em Kikuyu. E isso não impediu a obra dele de continuar sendo relevante e universal. Vou dar um exemplo. Em 2016, ele publicou um conto, originalmente em Kikuyu, que em português, A Revolução Vertical ou Porque os Humanos Andam Eretos, que se tornou o texto em língua africana mais traduzido de toda a história. É um livro pequenininho, porque é um conto, e foi traduzido para mais de 100 idiomas. Em 2019, 3 anos depois, Ngugi lançou o último livro dele, The Perfect Nine, Os Nove Perfeitos, uma tradução livre também. O próprio Ngugi traduziu para o inglês e a obra, o livro, se tornou o primeiro finalista do International Booker Prize a ter sido escrito numa língua, ter sido escrito originalmente numa língua africana. Então, olha a importância, olha como o Ngugi não deixou de ser importante porque começou a publicar em Kikuyu. Né? Ngugi Wa Thiong'o, ou Ngugi Wa Thiong'o, partiu. É uma pena, uma perda inestimável. Mas a obra dele é um dos legados mais maravilhosos para quem quer mergulhar nas literaturas do continente africano ou para quem procura uma porta de entrada para essas mesmas literaturas. Uma pena que só esses livros aqui da obra dele estejam sido publicados, estejam disponíveis aqui no Brasil. Mas a gente tem que se virar com o que tem, né? E é pouco, mas é muito bom. Então, pode escolher, pick one. Escolha um e boa viagem. Até a próxima.